Gente, essa barba aqui, eu não sei o que eu tinha comido nesse dia que eu aceitei fazer. Hoje a gente vai discutir cases aqui na live. Cases de barbas diferentes, como que a gente pode fazer, como que eu estruturo, como que eu projeto, quais estratégias eu utilizo para cada barba. E aí vamos aproveitar e conversar um pouquinho sobre precificação, né? Porque sempre surge a dúvida de quanto cobrar e se nós profissionais devemos cobrar por falha, por volume, né, pelo trabalho que a gente está fazendo. A gente pode discutir sobre isso também, porque eu trabalho de uma forma, mas eu gosto de ouvir a opinião dos alunos também quanto a isso. Heitor Garcia, de onde você é? Queria um curso com você. Heitor, muito bem-vindo. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ministro cursos presenciais aqui em Porto Alegre e em São Paulo, com frequência. Fora isso, em datas programadas em Santa Catarina e agora em abril em Portugal. Além disso, eu tenho disponível o curso online. Se Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo e Portugal não for viável, temos ainda o curso online. Vamos começar de estudo de caso? Gente, eu trouxe pra vocês o caso mais desafiador dos últimos tempos. Esse cliente, deixa eu contar a história pra vocês. Ele me chamou no direct, mandou a foto, falou assim, tem interesse no preenchimento de barba e tal. Por sorte, o direct quem atende sou eu e eu sou a melhor vendedora da minha empresa deste serviço. Então, quando ele me chamou no direct, ele falou diretamente comigo. Caiu na minha rede, é peixe, gente. Não tem essa de, falou com a Fran e não fechou. Não tem. Se ele chamou, é porque ele tem interesse. E aí é só questão de eu conduzir o atendimento dele para entender qual é a dúvida dele, qual é o medo dele e como eu posso ajudar ele. E assim, o meu preço aqui em Porto Alegre é R$ 1.500. Normalmente o cliente me procura, não tem problema com o meu valor, porque é um valor super justo. Mas caso seja uma pessoa que não tem condições de pagar os 1.500, a gente ainda negocia parcelas no cartão de crédito, a gente faz no cartão. Então eu não perco o lead, tá? Esse lead aqui, a objeção dele era o medo de ficar artificial, porque ele tinha esta falha muito expressiva. Juro pra vocês que eu fiquei com medo de fazer esse caso, porque era uma falha muito grande. E era uma pessoa que trabalha com imagem, lida com muitas pessoas, circula no meio da alta sociedade, e aí o meu nome em jogo, e aí eu fiquei, ai meu Deus, tem que fazer um trabalho muito perfeito aqui. Como eu já estou num nível que eu confio muito no meu taco, eu aceitei o desafio, contando que ele viesse fazer uma avaliação comigo para eu fazer um projeto. Eu falo pra vocês que o projeto é o nosso maior aliado, e tá? Então o que aconteceu? Ele me chamou no direct, mandou a foto, eu falei, nossa, realmente a tua falha é bem expressiva. Lembrei de um detalhe, ele me chamou, conversou comigo, e ele falou assim, tá, tudo bem, mas eu queria ver pessoalmente como fica, se fica natural mesmo. Tem como eu ir aí ver pessoalmente? Eu falei assim, gente, como é que ele vai vir aqui ver pessoalmente? Eu não tenho no meu rosto, que eu não tenho barba. E eu não tenho ninguém perto, assim, da minha equipe que fica aqui diariamente que tem o preenchimento de barba. Aí eu pensei, tá, eu vou ver algum amigo, né? Eu tenho pessoas do meu círculo que fazem o procedimento, amigos e clientes, enfim, que eu poderia chamar. Só que na hora que ele mandou aquilo, eu pensei assim, sabe? Vai incomodar outro. Tem como eu ver em alguém como que fica? Tipo, tem 300 vídeos e fotos ali. Daí eu respirei fundo e pensei, vou dar o meu melhor nesse atendimento. Aí eu tive a ideia de chamar ele para vir aqui na clínica, num dia que eu estivesse atendendo outro cliente que estivesse fazendo preenchimento, para ele ver na prática como que era. Aí eu agendei o retoque de um cliente meu, gente boa pra caramba, e aí eu pensei, é nesse dia que eu vou chamar ele. Aí eu mandei mensagem pra ele e disse, pode passar aqui na clínica tal dia que eu vou estar atendendo um cliente e tu pode ver pessoalmente como que é o procedimento. Aí ele veio e esse meu cliente, os meus clientes, eles viram meus vendedores, né? Esse meu cliente tava aqui, papo, e conversa, e papo que dure, e vendendo peixe. Eu falei, vai vir um cliente aqui só pra olhar de perto como que é, porque ele tá em dúvida se realmente fica natural. Aí ele chegou e o meu cliente já começou a vender pra ele o serviço, né? Não, cara, fica muito bom, fica muito natural, pode olhar aqui, eu já tô fazendo retoque, hoje ficou excelente, ninguém percebeu, e nanana. Então eu peguei ele ali. Qual era o medo dele? Como eu falei, ele circula na alta sociedade. O medo dele era fazer um procedimento que as pessoas fossem perceber. Ele tem um cargo muito relevante aqui no Brasil, então ele não podia que as pessoas percebessem, e essa falha dele era muito expressiva. E aí, bom, a primeira barreira que eu tinha que quebrar era provar pra ele que meu procedimento é natural. Aí eu trouxe ele aqui, ele viu no meu outro cliente, e beleza, tudo certo. Aí eu fiz o quê? Projeto. Pronto, gente, no projeto a gente conversou, discutiu ali toda a estratégia, e aí a gente decidiu fazer e viu que daria certo, que ficaria legal. Foi isto que eu fiz no dia que ele veio. E a falha ali, E eu, meu Deus, essa falha, eu fiz os fiozinhos assim, Sabe quando tu bota todo o teu talento em alguma coisa que tu tá fazendo? Aí, fiz os fiozinhos bonitinhos, mandei pra casa. 30 dias depois tinha um retoque, certo? Aí ele voltou pra retocar, sabe o que aconteceu 30 dias depois? Ele voltou pra retocar e quis fazer a sobrancelha também. Quis fazer a sobrancelha também, de tão natural que ficou.
Aí, gente, eu trouxe aqui o caso dele pra gente conversar duas coisas. Primeiro, olha a estratégia aqui, menos é mais, né? Vamos trabalhar pontos de falha. Trabalhei o ponto principal da falha dele ali e eu aproveitei pra dar uma alinhadinha na linha da barba dele, certo? E tem mais um detalhezinho aqui que eu sempre faço, que é definir o maxilar. Isso aqui dá toda a diferença na barba do cliente. Traz definição, traz formato, traz o desenho da barba. Aí eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês aqui agora. O resultado cicatrizado depois do retoque. Esse é o resultado final, gente. Esse aqui é o final. Ele fez o procedimento, ele voltou depois de 30 dias. Esse é o resultado cicatrizado do retoque. É isso aqui que aconteceu, tá? É isso que ele tá exibindo hoje. Olha isso aqui, gente, a perfeição. Pensa que esse cliente, ele pegou uma confiança em mim que tudo que eu falo, que eu vou fazer no rosto dele, ele só diz sim. O cara que teve que vir aqui na clínica ver pessoalmente um outro resultado, ele pegou um nível de confiança no meu trabalho que tudo que eu digo pra ele, vamos fazer, ele diz vamos. Ele queria que eu tirasse uma manchinha dele aqui embaixo, ele queria saber se eu fazia alguma coisa pra isso. Ele queria saber se eu fazia botox, pra fazer botox comigo. Tudo que eu faço, ele quer fazer agora. Olha o resultado, que incrível. Cicatrizadíssimo. Cicatrizadíssimo, gente. Ficou perfeito. Olha aqui. Que lindo. Olha a diferença dessa barba. Pensa se isso aqui não trouxe um visual super mais profissional pra ele. Principalmente pro trabalho que ele faz. Eu não posso falar aqui o trabalho que ele faz porque é muito específico e ele não quer ser identificado. Mas ele tem um trabalho que ele anda no meio da nata, sabe? Então imagina o profissionalismo que passa agora essa barba. Sério, esse caso aqui, pra mim, um dos melhores dos últimos tempos, um dos mais desafiadores e melhores dos últimos tempos. Aí nós temos aqui o caso mais desafiador que eu já peguei na história da minha carreira, que vocês já viram por aí, que é esse aqui. Eu vou trazer ele cicatrizado pra vocês daqui uns dias, porque ele já tá pra vir fazer o retoque. Gente, essa barba aqui, eu não sei o que eu tinha comido nesse dia que eu aceitei fazer. Eu não sei. E ele chegou sem avaliação e já vamos fazer, vambora. Eu fiz o projeto, eu sempre faço projeto nesses casos. Fiz o projeto e fizemos. Olha aqui, incrível. Essa barba vocês já viram, né? Porque eu postei no feed. Quem não viu, olha aqui, gente. Tá vermelhinho, porque na hora fica vermelhinho. Esse vermelhidão no outro dia já sai. Olha só a naturalidade aqui dos fiozinhos. Traz um formato pro rosto que não tinha, né? Não tinha. Jamais. Jamais, olha aqui. Tem o outro lado do rosto dele aqui também, ó. Esse lado tinha mais pelinhos, ó. Esse aqui até se salvava mais. Aquele outro lado que era mais crítico. Ó, bastante pelinho desse lado. Aí não precisou a gente fazer tanto. Fiz bastante fio também. Mas aqui, bem mais falhas, né? Aí agora, falando dessa questão do bastante fio, a precificação, gente, eu acho muito engraçado isso, assim, porque às vezes até os clientes, eles veem assim, mas eu tenho pouca falha, é o mesmo valor. Não é por quantidade de fiozinhos que a gente faz, que a gente cobra, tá? A gente cobra pelo nosso trabalho, pela nossa entrega, pelo nosso traço, pelo material que a gente usa, pela hora do nosso trabalho. Um cliente com uma falha assim, ou um cliente com falha assim, que é bem menos, ele vai ficar com as mesmas 2 horas na minha agenda. Ele vai me dar o mesmo trabalho de pensar, criar estratégia, tudo. Só a única diferença pra mim, enquanto profissional, é que aqui eu vou fazer um pouquinho menos de fio. Mas o meu trabalho, ele não tá na quantidade de fios que eu faço. O meu trabalho tem tudo que envolve. Tem estratégia por trás, tem material, tem a minha hora, tem toda a preparação antes, durante, depois, toda a equipe que envolve aquele atendimento. Então eu não cobro por tamanho de falha. O meu trabalho, um preenchimento de barba comigo é um valor único. Ou dá pra te fazer, ou não dá pra te fazer. E aí, se não dá pra te fazer, tudo bem. Questão, assim, da barba não se encaixar no perfil, pessoa que não tem nada de pelo, né? Aí não dá e tá tudo certo. Agora, se dá pra eu fazer o procedimento em ti, se é muita falha ou pouca, né? Ou uma barba, assim, mais volumosa, que tem falhas mais pontuais, que aparentemente é mais fácil, esse tipo de barba aqui vai custar o mesmo valor, porque eu não tô cobrando por quantidade de fio, certo? Até porque eu não gosto de dar margem pra ter gente querendo precificar o meu trabalho. No sentido, assim, ó, eu atendi o Zé e ele tem um amigo, que é o João. Daí o Zé veio e pagou R$1.000 porque ele tinha pouquinha falha, assim. Aí o amigo dele é esse aqui, o João, cheio de falha. Aí o João se interessou pelo procedimento, aí o João se enquadra no valor de 1.500. Mas aí ele sabe que o Zé pagou R$1.000. Aí ele vai falar assim, mas o meu amigo pagou R$1.000, tu não me faz pelos R$1.000? Entendeu? Aí tu fica naquela saia justa, o cliente querendo precificar o teu trabalho, querendo pedir desconto, e ele não tá totalmente errado, porque ele não tá pedindo um desconto, ele tá querendo pagar o que o amigo dele pagou, entende? Então eu já não dou margem pra isso acontecer também. E como eu falei pra vocês, o meu trabalho é pelo meu horário e por tudo que envolve, não é pouco fio ou muito fio que vai precificar, tá? Tem que ter estratégia, tem que ter o antes, durante e depois, tem equipe por trás, tem material, tem aluguel, tem tudo, então é um valor e pronto. Esse cliente aqui, ele vai ocupar o mesmo espaço na minha agenda do que esse
esse aqui, do que, entendeu? Todos. É o mesmo horário na minha agenda, ao mesmo tempo. Eu sempre deixo 2 horas pra todo mundo, não importa se a barba dele é muito falhada ou pouco falhada, tá? Então eu não precifico por quantidade de fios. Pra mim isso aí não faz o menor sentido. Se eu vou fazer 800 fiozinhos ou 1000 fiozinhos, não faz diferença pra mim. Gente, já que eu abri essa daqui, vamos falar sobre esse caso. Eu adoro, é o meu tipo de barba preferido. É essas barbas aqui, ó. Não é uma barba muito falhada, é uma barba que tem bastante pelo, mas a gente percebe que ela tem bastante perda de volume na região aqui de cima, certo? Aqui perde o volume e perde o formato. Este cliente queria uma barba bem orgânica, ele não queria nada muito marcado, ele queria preservar ela mais orgânica mesmo, então a gente foi devagar e sempre. Preenchemos só a fim de trazer o volume, esse volume que tem aqui embaixo, ó, como ele se perde na maioria dos casos, né, dessas barbas mais volumosas, esse volume que a gente tem aqui embaixo, ele se perde aqui em cima. E aí a minha ideia aqui, nossa ideia, né, porque tudo combinado com o cliente, alinhado com a expectativa do cliente, foi deixá-la mais uniforme, trazer esse volume de baixo pra cima. E a linha da barba, tinha que tirar uns pelinhos aqui, ó. Que eu não sou barbeira, né? Mas eu comprei uma maquininha, porque às vezes é um detalhezinho, que nem esses pelinhos aqui, um detalhezinho que já dá toda a diferença e já deixa um resultado bem mais bonito. Se tiver alguma aluna aí que também não é barbeira, já pega a dica. Como que eu faço aqui? Eu peço pro cliente ou vir com a barba feita pelo barbeiro de confiança dele, ou no dia eu faço as minhas linhas, eu vou ensinar no curso, as meninas aí que não são barbeira, eu faço os alinhamentos, a gente tem alguns padrões, a gente tem formatos de barba que funcionam, linhas masculinas normalmente são linhas mais retas, então tem algumas noções de visagismo que eu vou passar pra vocês no curso. Aí vocês podem aplicar dessa forma e deixa os pelinhos ali, tá? Caso ele não tenha tirado, pode deixar. O nosso trabalho é preencher a barba. Ah, Fara, mas se eu associar com o preenchimento de barba o serviço de barba, tirar ali, não vai dar um resultado mais bonito? Vai, mas tu não é obrigada a fazer isso, tá? Tu pode fazer só o teu trabalho de preenchimento de barba ou faz que nem eu falei, pede para os clientes já virem com a barba feita, que daí tu não precisa fazer a barba dele. Certo, meu povo? Uma ótima noite para vocês. Amei esse estudo de caso, vou vir fazer mais vezes. Boa noite, gente. Bom descanso. Até mais. Gostou desse vídeo? Então curte aqui e comenta aqui pra mim se tu tem alguma dúvida sobre o preenchimento de barba. E se tu quer ver mais conteúdo sobre a minha técnica de preenchimento de barba com micropigmentação, te inscreve aqui no meu canal e vai acompanhando todos os conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês sobre esse assunto.